Gente, hoje é dia das mulheres. Parabéns para todas nós, mulheres. Parabéns pra gente, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E hoje, dá licença aí os homens, mas hoje é uma live dedicada para todas nós, mulheres. Parabéns pelo nosso dia. Nós somos lindas, maravilhosas, poderosas e não deixa ninguém falar o contrário disso para você. Nós temos aí uma força muito grande, muito grande. Não deixa ninguém nessa vida te colocar para baixo e falar o contrário disso. Porque você pode muita coisa. A gente pode muita coisa. A gente é muito determinada. E eu quero dar um parabéns muito grande pra gente. E eu, como profissional, como mulher e como profissional que cuida de mulheres, né? O meu maior intuito é passar informação para vocês, passar conhecimento para vocês. Porque, gente, conhecimento, ele é libertador. Ele, olha, expande a nossa visão, ele expande a nossa compreensão e faz com que a gente se torne consciente das nossas escolhas. Qualquer escolha que a gente for fazer, se a gente faz com conhecimento, com informação, a gente faz de forma mais segura. E esse é o meu maior intuito, é passar conhecimento para vocês, para que vocês consigam expandir a cabecinha de vocês, expandir a visão de vocês, para que vocês façam as melhores escolhas em relação à vida de vocês, não só à saúde de vocês, tá? E eu quero mulheres do meu lado, sejam pacientes, sejam mulheres que me seguem aí nas redes sociais, como mulheres fortes que tenham essa compreensão e essa consciência em relação à escolha da vida de vocês, né? Eu quero mulheres que pensem além da carcaça, sabe? Porque é muito comum a gente pensar só no corpo, como o nosso corpo tá, né? Claro que é bom a gente olhar para o espelho e se sentir bonita. É claro que é bom a gente colocar um short, a gente colocar um vestido, a gente colocar um biquíni e olhar e ver que a gente tá legal, a nossa autoestima fica lá em cima. Só que eu quero mulheres do meu lado, enquanto pacientes ou enquanto seguidoras, mulheres que se preocupam lá dentro, de dentro para fora, tá? Porque aqui fora é um reflexo de como tá lá dentro. Então, ao invés de vocês olharem no espelho e se preocuparem só com a ruga, só com a celulite, eu quero que vocês se perguntem todos os dias: como que eu vou estar daqui a 20, 30 anos? Como eu quero estar daqui a 20, 30 anos? Será que o que eu estou fazendo hoje comigo vai possibilitar que daqui a 20, 30 anos eu tenha saúde? Será que o que eu estou fazendo hoje comigo vai possibilitar que daqui a 20, 30 anos eu esteja correndo com meus netos, eu esteja pegando minha mala e saindo para viajar? Então é muito importante que vocês tenham essa compreensão, porque são essas mulheres que eu quero que vocês se tornem. É por conta disso que eu venho aqui e converso com vocês, para que vocês tenham essa consciência e esse conhecimento sobre a saúde de vocês. Né? Eu quero que vocês sejam muito mais do que uma carcaça. Quero que vocês se preocupem muito mais com a saúde de vocês ou somente com o corpo. Porque o que adianta, gente? Uma mulher com uma bunda toda durinha, só que uma mulher ansiosa, irritada. O que adianta uma barriga chapada, só que você não consegue dormir porque você tem insônia? O que adianta uma cara toda botocada, se você morre de enxaqueca durante todo um dia? Então, muito mais importante do que se preocupar só com essa carcaça é vocês entenderem o que se passa dentro de vocês. E vocês tentarem corrigir e entender os sinais que o corpo manda para vocês que algo tá errado. Então é muito importante que vocês tenham esse conhecimento. E o meu propósito aqui enquanto nutricionista é passar esse conhecimento para vocês, abrir essa cabecinha de vocês, para que vocês tenham essa expansão de visão em relação à saúde de vocês. Isso é muito importante, é o meu propósito, né? São mais de 4.000 posts aí que eu tenho no Instagram. Todos os dias aqui eu converso com vocês. E o meu intuito em relação a profissional de saúde que cuida de mulheres é que vocês se preocupem realmente de dentro para fora, tá bom?
E hoje o material que eu preparei para vocês é justamente sobre isso, os pilares aí que... Oi, Bel, tudo bem? Os pilares que sustentam a saúde feminina. E o primeiro pilar, que eu não poderia deixar de falar aqui para vocês, é o pilar hormonal, né? A nossa saúde hormonal. A nossa saúde hormonal talvez seja o pilar mais importante para a nossa saúde. Os hormônios, eles conduzem aí a nossa vida, eles conduzem toda uma vida nossa, né? Então a gente tem estradas hormonais e essas estradas hormonais, elas têm um início aqui no cérebro e levam os hormônios para o nosso corpo inteiro. Então, tanto homens como as mulheres temos os mesmos hormônios. Só que o que vai mudar, principalmente em relação aos hormônios sexuais, de um homem para uma mulher, é a proporção desses hormônios. E é justamente a proporção desses hormônios que nos faz diferente dos homens, não só na questão de aparência, mas também sobre todo o nosso comportamento. Então, essa diferença hormonal que vai nos fazer essas mulheres de fases que mudam, e não só uma questão de aparência, tá? Então, diferentemente dos homens, que não tem os homens, eles têm uma estabilidade hormonal. Os hormônios, eles não oscilam tanto, né? Eles demoram a oscilar, eles mudam assim em fases da vida. Já nós, mulheres, não. Nós temos ciclos hormonais, ciclos que mudam de acordo com a nossa faixa etária, ciclos que mudam mensalmente. Então, nossos hormônios, eles mudam mensalmente. Os nossos hormônios, eles mudam diariamente. Então, veja, gente, não tem como a gente se comparar com o homem, porque os nossos hormônios já dizem tudo. Eles mudam completamente a nossa relação com o meio ambiente, diferentemente do homem, que os hormônios não mudam, eles permanecem os mesmos. Que mulher que nunca acordou desejando paz para o universo, dando um bom dia para o passarinho, para a planta, bom dia para o porteiro, bom dia para todo mundo, desejando paz para o universo, e à tarde quer esmagar o amigo do trabalho que não para de assoviar, né? Então a gente muda, no próprio dia a gente muda. Isso quer dizer que a gente tem alterações hormonais acontecendo em nosso corpo, tá? Então a gente oscila muito. E é muito importante que a gente aprenda a identificar essas oscilações hormonais, porque toda vez que um sinal e sintoma nos aparece, é um hormônio tentando mandar uma mensagem pra gente que tem algo estranho acontecendo. Então existe uma dança hormonal acontecendo no nosso corpo que muitas vezes a gente não sabe decifrar isso. E sabe por que a gente não sabe decifrar? Porque a gente só começa a se preocupar com o hormônio lá pelos nossos 40, 45 anos, quando a gente entra na menopausa e começa a ouvir falar de reposição hormonal. Mas a gente precisava aprender sobre os hormônios a partir do momento que a gente menstrua. Só que ninguém disse isso pra gente. Ninguém falou pra gente que a gente precisava se preocupar com hormônios a partir do momento que a gente menstrua. A gente só vai se preocupar lá muito tempo depois. E o que acontece, gente? Por que ninguém fala isso pra gente? Porque quando a gente menstrua, ou quando a gente tem 20, 25 anos, e a gente vai no ginecologista, os nossos hormônios, eles sempre estão ótimos. Só que para os hormônios ficarem sempre ótimos, a gente tem que cuidar desses hormônios ao longo de uma vida inteira. E a gente não cuida, porque a gente não aprende a cuidar desses hormônios durante uma vida inteira. Aí chega lá com 40, 45 anos, a gente começa a se preocupar com eles, só que a gente nunca se preocupou. Aí não adianta, esses hormônios que eram ótimos, eles não vão ficar ótimos durante uma vida inteira. Eles só vão ficar ótimos durante uma vida inteira se vocês cuidarem deles. Então eu sempre falo isso. A partir do momento que a gente menstrua, a gente recebe uma sementinha que a gente tem que cuidar, que a gente tem que adubar, que a gente tem que molhar, que a gente tem que prestar atenção em como ela se comporta nas estações do ano. Se a gente não cuida dessa sementinha, muito provavelmente ela vai chegar lá na fase da maturidade não tão boa assim, né? E aí o que acontece? A mulher chega aos 40, 45 anos, né? E tudo despenca, tudo fica flácido. Eu vou começar a tomar colágeno. Só que ela se esquece que quem produz colágeno no organismo dela é estrogênio e progesterona. E daí você pode tomar o colágeno que for. A resposta não vai ser tão boa
se esse estrogênio, essa progesterona, não foi cuidado durante uma vida inteira. Por isso que é muito importante que vocês cuidem da sua saúde hormonal hoje. Vocês cuidem da sua sementinha hoje, para que daqui a 20, 30 anos, vocês estejam com uma saúde hormonal plena. É claro que seus hormônios, com 50 anos, não vão estar igual aos 20 anos. Você tem todo um ciclo hormonal de maturidade acontecendo. É fisiológico e natural que esses hormônios reduzam, mas vão se reduzir dentro de uma qualidade e não vão reduzir já ruins, tá? E aí eu sempre falo isso pra vocês. Se vocês têm neta, se vocês têm filha, se vocês têm sobrinha, afilhada, converse isso com essas meninas. Porque a gente não falou, ninguém falou nada disso pra gente, né? Me conta aqui, gente. Eu fiz essa pergunta nos stories. Quem foi em algum lugar, que mãe, que ginecologista chegou pra vocês aos 15, aos 18, aos 20 anos e falou: olha, se preocupe com a tua saúde hormonal. O cuidado com a saúde hormonal, ele vem de um estilo de vida, onde você faz atividade física, onde você dorme, onde você come bem. É assim que se cuida de hormônio. Alguém falou isso pra vocês? Não. Quando a gente vai visitar um ginecologista lá com 18, né, 19 anos, quando a gente começa nosso relacionamento sexual, ninguém fala isso com a gente. Só falam de contraceptivo, cuidados que a gente tem que ter, né? Mas ninguém fala da importância desses hormônios para a nossa saúde durante toda uma vida. Nunca ninguém fala isso pra gente. E é importante que vocês falam, que vocês abram a cabeça aí dessas mulheres, que vocês têm relacionamento. E quanto mais nova a gente fizer isso, melhor. É muito comum eu receber no consultório mulheres com 40, 45 anos, usando, por exemplo, gel de testosterona para ganhar massa muscular, para melhorar a libido. E presta atenção, gente. Hormônio não se trata com hormônio. O tratamento de hormônio com hormônio é a última fase de vários passos que você tem que fazer para tratar hormônio. Então, antes de usar hormônio para tratar hormônio, você tem um monte de checklist que você tem que fazer. Você tem que verificar como está teu sono, você tem que verificar a tua atividade física, a tua alimentação, o teu intestino. Então, antes de tratar hormônio com hormônio, você tem que fazer um checklist. Quem de vocês aqui já usou gel de testosterona, por exemplo? Quem de vocês aqui já colocou um chip da beleza e não teve resultado nenhum? Eu tenho um monte de pacientes assim no consultório que usa chip da beleza, que usa gel de testosterona e não tem nenhum resultado. Sabe por que não tem nenhum resultado? Porque não fez todo o checklist. E eu tenho vários casos de pessoas também que usam hormônios, porque precisam usar hormônios, mas já fez todo o checklist, já está toda certinha em relação à alimentação, em relação ao exercício físico. E aí eles não precisam usar muito hormônio, eles vão usar hormônio para regular ali um desequilíbrio. Então a nutrição, ela entra para fazer o que a gente chama de modulação hormonal. O que é modulação? Eu sempre falo aqui para vocês, modulação é direcionar o caminho desse hormônio. Tá? Porque o que acontece? Quando uma mulher bota um chip de testosterona, ou quando uma mulher passa um gel de testosterona, essa testosterona nem sempre fica testosterona. Os nossos hormônios, eles são intercambiáveis, eles mudam. E aí essa testosterona, ela pode virar um estrogênio, por exemplo. Isso é muito comum. E aí, em vez de você ficar forte, em vez de você ter libido, você vai ficar chata, você vai ficar ansiosa, você vai ficar com celulite. Por quê? Porque você não direcionou esse hormônio da forma que tinha que ser direcionado. Porque você não fez o passo a passo. Então, presta atenção nisso, gente. Quando você tem um desequilíbrio hormonal, existe várias etapas que você tem que fazer até que você realmente precise usar um hormônio. E muitas vezes você não vai precisar usar esse hormônio. Quantas e quantas mulheres aí estão com 25, 30 anos com uma libido zero? E aí começa a usar uma testosterona achando que vai melhorar a libido. E não vai, gente. Não vai. Porque a libido da mulher, ela não está relacionada só com a testosterona. Está relacionada com neurotransmissores, está relacionada com outros hormônios, por exemplo, o estrogênio, né? Então, para você melhorar qualquer quadro hormonal, é necessário mudança de estilo de vida. Então, o hormônio, a gente equilibra. Hormônio, a gente modula com alimentação, com sono adequado, com atividade física.
E quanto mais cedo vocês entenderem isso, quanto mais cedo vocês melhorarem o estilo de vida de vocês, melhor vocês vão estar daqui a 20, daqui a 30 anos, tá? Quando realmente esses hormônios vão fazer falta para vocês, beleza? Então é muito comum receber pacientes no consultório, no climatério, né, que é esse período antes da menopausa, na menopausa, com calorão, com a pele super flácida, com dificuldade de perder peso. É muito comum receber mulheres na menopausa, já com sintomas aí graves de depressão, de ansiedade, porque não cuidou desses hormônios durante uma vida inteira, tá? O nosso corpo, ele tá todo interligado. E aí eu vou pro segundo pilar da nossa saúde feminina, que é a saúde emocional. A nossa saúde emocional está diretamente interligada com a nossa saúde hormonal, tá? Então, assim, quem controla toda a nossa saúde emocional são alguns neurotransmissores. Então, serotonina, dopamina, GABA, norepinefrina, noradrenalina, todos esses neurotransmissores, eles não estão jogados ali no nosso cérebro e vão ficar atuando da forma que eles quiserem. Tem uma relação muito grande com os nossos hormônios. Então, por exemplo, o estradiol, que está mais presente aí numa proporção maior do que os homens, ele tem uma relação muito grande com a serotonina, que é um neurotransmissor que controla o nosso comportamento alimentar, controla o nosso humor. Então, quando esse estrogênio está mais baixo, por exemplo, num período pré-menstrual ou numa menopausa, é muito comum a mulher sentir mais fome, a mulher ficar mais ansiosa, mais irritada. Então é importante que a gente perceba dentro desse ciclo hormonal as nossas necessidades e como que a gente vai ajustar esses neurotransmissores. Então, por exemplo, a serotonina, ela é ajustada com alguns alimentos ricos em triptofano, vitamina B6. Então, a gente já sabendo disso, e a gente notando isso, né? Nossa, meu estrogênio fica baixo próximo da menstruação. Isso é normal e fisiológico. Naturalmente, a minha serotonina também fica baixa. Então, eu preciso aumentar os alimentos ricos em triptofano, vitamina B6. Né? Então, a gente tem estratégias nutricionais para regular toda essa dança hormonal e, naturalmente, essa dança aí de neurotransmissores. E aí, gente? Tô falando muito rápido? Vamos colocando aqui as perguntas que a gente vai conversando. Um exemplo muito legal em relação a neurotransmissores é a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que está muito relacionado a vício, né? É um neurotransmissor que está relacionado à euforia, ao prazer. A dopamina tem uma relação muito grande com a testosterona. E é por isso que os homens que têm mais testosterona que as mulheres acabam tendendo ao vício mais do que as mulheres. É muito mais fácil encontrar homens, né, na proporção viciados em jogos, em drogas, em álcool, do que mulheres. Justamente porque essa testosterona tem uma ligação muito grande com essa dopamina, que tem relação aos vícios. Então, gente, há uma ligação muito grande dos nossos hormônios com as nossas emoções. E essas emoções têm uma relação direta com o surgimento de algumas doenças. Então, veja que tudo está interligado. Então, se você não cuida desses seus hormônios, a sua saúde emocional vai estar diretamente comprometida. E aí você tem aí uma predisposição a desenvolver uma série de doenças, tá? Uma questão muito interessante, por exemplo, foi o que eu falei para vocês em relação à testosterona, que muitas mulheres usam testosterona para melhorar a libido. E a libido da mulher está muito mais relacionada a neurotransmissores do que diretamente a alguns hormônios. Então a libido da mulher está muito relacionada ao estrogênio, à testosterona, mas a relação maior da nossa libido, por exemplo, são com alguns neurotransmissores. E um dos principais neurotransmissores relacionados à libido, por exemplo, é a ocitocina, que é o neurotransmissor do amor. A ocitocina, ela é muito liberada na mulher, por exemplo, no período que no momento que ela tem um bebezinho. Por quê? Você tá amando tanto aquela criança que você acabou
de ter, e aí você libera tanto ocitocina que essa ocitocina estimula a produção de leite. Veja como o nosso organismo é maravilhoso. Você libera a ocitocina através de um sentimento de amor. E por isso que muitas mulheres que adotam bebezinhos pequenininhos conseguem produzir leite, justamente por esse sentimento de amor que libera essa ocitocina. E é justamente essa ocitocina que aumenta o desejo sexual. Só que a ocitocina, ela precisa de amor. A gente precisa receber amor, carinho. A gente precisa se sentir amada, desejada. E é por isso que a ocitocina, ela tá muito liberada, sabe quando, gente? Quando a gente conhece uma pessoa. Que tudo é mil maravilhas, né? Quando a gente conhece o nosso namorado, começa a sair, é coraçãozinho no WhatsApp pra cá, é coraçãozinho no WhatsApp pra lá, é meu amor, é presente, é carinho. Então esse carinho, essas mensagens de amor, esse cuidado que se tem no início de uma relação, aumenta a produção de ocitocina. Por isso que os apaixonados têm muita ocitocina e tem muito desejo sexual. Com o passar do tempo, desse namoro, desse casamento, os coraçãozinhos, né, vão sumindo do WhatsApp, as palavras de amor vão desaparecendo, os carinhos vão desaparecendo e naturalmente vai diminuindo essa ocitocina. Diferentemente das mulheres, os homens, eles não precisam de neurotransmissores para ter desejo sexual. A testosterona deles fala por si só. Nós, mulheres, precisamos de ocitocina. Então a gente precisa de carinho, a gente precisa de uma palavra de afeto, não só na hora que a gente deita na cama, durante todo um dia. A gente é difícil. Tem homem aí assistindo a live? A gente não é fácil, não. A gente precisa de carinho o dia inteiro, a gente precisa de cuidado o dia inteiro para ir liberando ocitocina. Para aí a gente, quando deitar na cama, a gente ter vontade de fazer alguma coisa. Então não adianta você estar dentro de um relacionamento onde o homem grita com você, onde ele só te trata mal, onde ele nem lembra que você existe, onde ele só fala de problema. Não adianta. A gente precisa receber e se sentir desejada durante um dia inteiro, para que a gente consiga liberar essa ocitocina e ter vontade de ter uma relação sexual. A gente libera ocitocina através do toque, através do cheiro, do visual, né? Outro dia eu atendi uma paciente que falou assim: Nutri, minha libido tá horrível. Eu conversei sobre isso com ela, né? Sobre a ocitocina. E ela falou assim: Nutri, tem tudo a ver. Porque eu acordo, nem falo com meu marido. Ele acorda, se arruma e sai. Quando ele chega, ele só fica falando de problema, só fica falando disso, só fica falando daquilo, fica falando que eu tô feia, que eu tô gorda. E aí quando deita na cama, ele fala assim: e aí, vai liberar essa mixaria? Gente, sério, eu fiquei assim, paralisada, eu não acreditei. Aí ele fica reclamando comigo que eu não quero fazer nada, ele tá quase se separando, porque eu não tenho vontade, Nutri, ele não tinha libido. E ela tava usando gel de testosterona pra melhorar a libido, né? E aí eu conversei isso com ela, eu falei assim: olha, você não vai ter libido dessa forma, porque você não produz ocitocina, né? Porque você não tem essa alimentação, na verdade, você tem que alimentar, né? A ocitocina, ela precisa ser alimentada com amor, para que seja liberada. E aí muitas mulheres não têm essa liberação de ocitocina, né? E é importante que tenha, né? E é importante estimular isso, conversar com a pessoa, né? Com o parceiro de vocês, que a gente não é uma máquina, o homem tá preparado pro sexo em 1 minuto, gente. É só a gente tirar a blusa que o homem tá lá preparado. A mulher demora em torno de 20, 30 minutos para se preparar, né? E por conta disso, porque a gente precisa ativar todos esses neurotransmissores. Então, gente, é difícil, né? A gente não é fácil. Tudo entendido por aqui? Terceiro pilar, gente. O terceiro pilar da nossa saúde feminina é o sono. É muito importante. E talvez eu acho que esse fator sono é o mais agravante aí em relação a toda a saúde feminina, né? Porque é o sono que regula o nosso ciclo circadiano, nosso ciclo noite e dia. E durante esse ciclo noite e dia, a gente tem a liberação de vários hormônios.
né? Então, quando a gente dorme, a gente libera melatonina, e a melatonina não é só um hormônio do sono. A melatonina é um hormônio anti-inflamatório. A melatonina é um hormônio antioxidante. E a gente tem muitos receptores de melatonina no nosso útero. Então, quando a gente dorme, a gente libera a melatonina que vai lá para o nosso útero reparar esse tecido, né? Então, mulheres, por exemplo, com endometriose, com mioma, é muito importante que tenha um sono de qualidade, para que você leve toda essa melatonina liberada para agir de forma anti-inflamatória nesse útero. Só que o que acontece, gente? Todos esses hormônios, eles são liberados de acordo com esse sol e essa noite, né? O dia e a noite. Então, a partir das 6 horas da manhã, a gente tem a liberação de cortisol, que é o hormônio que nos leva para fazer as coisas, desenvolver as coisas, né? Às 8 horas da manhã, a gente tem a liberação dos hormônios tireoidianos, que aceleram, que controlam o nosso metabolismo. Tem a liberação da testosterona, que deixa a gente mais ativa. Lembra que eu falei que a testosterona regula a dopamina? Dopamina, que é um neurotransmissor que nos leva para ação, que nos dá prazer, sensação de bem-estar. Então, 8 horas da manhã a gente libera a testosterona. Mas, se essa mulher não dormiu corretamente, toda essa regulação hormonal durante um dia vai ficar desajustada. E é justamente essa desregulação hormonal diária desse ciclo noite e dia que não está acontecendo atualmente, que traz todos os desequilíbrios hormonais hoje nas mulheres. Por que isso, gente? Lá 8, 9 horas da noite, a gente começa a produção de melatonina. Só que para a gente produzir melatonina, a gente precisa diminuir a luz da casa, diminuir a luz azul, tá? E que mulher hoje em dia, 8, 9 horas da noite, está diminuindo a luz, está desligando televisão, está desligando o celular, está desligando o computador? Que mulher? Me diz, gente. Alguma mulher aí, 8, 9 horas da noite, já tá tudo desligado dentro da casa? Não tá. 8 horas da noite a gente tá chegando do trabalho, a gente tá fazendo comida, a gente tá dando comida para filho, a gente tá dando banho no filho. Não tem como, a gente não libera, a gente não começa a liberação de melatonina 8, 9 horas da noite. A gente vai dormir 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã. E 2 horas da manhã é o pico de melatonina. Ou seja, a gente não começa a liberar a melatonina no horário que ela tem que ser liberada. A gente janta super tarde, o ideal de jantar seriam 6 horas da tarde, tá? O pico da melatonina dá 2 horas da manhã, é a hora que às vezes a gente tá 1 hora de sono, né? Então a gente vai liberar a melatonina numa quantidade, isso quando a gente dorme bem, né, gente? Supondo que a gente dorme bem, a gente entra num sono profundo lá pelas 4 horas da manhã. Só que 6 horas da manhã, a gente já tem que estar no pico do cortisol. E essa mulher que começou a liberar melatonina às 4 da manhã, não consegue acordar às 6 da manhã. Por quê? Porque foi dormir super tarde. E quando ela acorda, já passou o pico do cortisol, que traz essa alegria, esse ânimo, essa disposição. E essa mulher acorda como? Sem disposição, cansada. Por quê? Porque tudo começou na noite anterior. Porque não liberou melatonina da forma que deveria liberar. E melatonina é o que, gente? É um hormônio. Lembra que eu falei que a nossa saúde está baseada e está sustentada em nossa saúde hormonal? Então, se a gente não consegue ter uma boa liberação hormonal de melatonina no horário que ela tem que ser liberada, a gente desregula o cortisol, que é outro hormônio. Porque ele não é liberado na hora que tem que liberar. E aí a gente acorda cansada, a gente fica se arrastando ao longo do dia. E daí a gente vai acordar 7 horas correndo, a gente não vai conseguir fazer algo fundamental para regulação de hormônio, que é o quê? Olhar para o sol. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer de manhã para ativar o cortisol é olhar para a luz solar. Enquanto à noite, 8 horas da noite, a gente tem que tirar a luz, de manhã cedo a gente tem que olhar para o sol para ativar cortisol. E a gente não faz isso, né? A gente não regula todo esse ciclo. Então, para mim, hoje, o grande problema em relação à nossa saúde hormonal está baseada nesse ciclo noite-dia que não acontece da forma correta. Quase que 100% das minhas pacientes dormem depois das 11 horas da noite. Né? Por quê? Porque tem um monte de demanda para fazer. Jantam super tarde.
Gente, eu tenho paciente minha que vai pra academia 9 horas da noite. Eu fico assim, gente, meu Deus do céu. Como assim? Né? Só que a gente não vive dentro de uma bolha. Não tem como, né? Muitas pessoas só conseguem treinar nesse horário. Muitas pessoas só conseguem ter um convívio familiar, né? Jantar, de ter uma refeição sequer com a família, 9 horas da noite. Né? Então a gente tem que fazer toda essa regulação acontecer da melhor forma possível. Né? Então hoje em dia, não é o que eu falo, né? Melhor feito do que perfeito. Então se a gente conseguir corrigir um pouquinho de cada coisa, porque nem sempre tudo vai ser perfeito. Não tem como a gente fugir pro meio do mato, né, e viver no meio do mato. Nem tudo vai ser perfeito. A gente tem que ir corrigindo onde a gente pode, tá? Quarto pilar. Já falei de saúde hormonal, já falei de saúde emocional, já falei do sono e do exercício físico, né, gente? Exercício físico é tratamento. Exercício físico não é para deixar você linda e maravilhosa. E a gente volta lá no início da nossa live. Né? Eu não quero mulheres aqui que se preocupem só com a carcaça. Eu quero mulheres que se preocupem de dentro para fora. Eu quero mulheres que se preocupem realmente com a saúde de vocês. E muitas mulheres acham que exercício físico é só para ficar magra, só para ficar com o bumbum durinho, com a barriga tanquinho. Exercício físico é tratamento para a mulher. Exercício físico é tratamento preventivo. Olha só, escreva essa frase aí que eu vou falar para vocês. Quem tem força, quem tem músculo, tem força. E quem tem força tem autonomia por uma vida inteira. Então, se você fortalece seus músculos hoje, você vai ter força e autonomia durante uma vida inteira. Você vai chegar aos 70 e aos 80 anos limpando a tua bunda sozinha. Ninguém vai precisar botar fralda em você limpar a tua bunda. Você vai chegar aos 70 e aos 80 anos pegando a tua malinha e saindo para viajar com as tuas amigas. Você vai chegar aos 70 e aos 80 anos morando sozinha, sem depender de ajudante, sem te colocarem dentro de um asilo. Então, exercício físico é tratamento. Toda mulher tem que fazer exercício físico de força. Gente, presta atenção, é musculação, tá? Sempre que eu falo isso daqui, vem alguém me perguntar, mas caminhada pode? Mas funcional pode? Mas pilates pode? Pode, gente, tudo pode, mas tem que ter musculação junto. Se você não faz nada, se você é um sedentário, e hoje o sedentarismo é uma pandemia que traz uma série de doenças crônicas, é claro que você pode começar fazendo uma caminhada para criar uma rotina na tua vida, tá? É claro que você pode entrar numa aula de dança para criar rotina na tua vida, né? Rotina de estar saindo de casa para fazer alguma coisa. Mas coloca uma sementinha na tua cabeça que musculação é tratamento. Mesmo se você não goste, você tem que ir lá fazer. Vai lá, 3, 4 vezes na semana, faz 1 horinha de musculação. Porque isso vai te gerar força e vai te gerar autonomia pro resto da tua vida, tá? Então, é musculação. Não gosta de musculação? Beleza, gente. Você vai gostar de tomar o quê? Remédio pro resto da vida? Vai gostar de tomar remédio para Alzheimer pro resto da vida? Vai gostar de todos os efeitos colaterais dos remédios para as doenças coronarianas que você pode ter pro resto da tua vida? Não, né? Então, melhor você fazer exercício físico do que você ficar tomando remédio pro resto da tua vida. Então, exercício físico é tratamento, é prevenção, gente. Tem que fazer. Quanto mais cedo fizer, melhor. Então, isso eu falei. Tem uma sobrinha, tem uma filhada, tem uma filha, fala com ela, filha, vai fazer musculação. Vai cuidar desse músculo. Porque quanto mais músculo você tiver, mais força e mais autonomia na tua vida, tá? E o quinto pilar, né, gente, que eu falo todos os dias aqui com vocês, são os alimentos, né? Os alimentos são informação. Então, dependendo da informação que você passa para o teu corpo, a gente vai ter aí uma reação. Então, dependendo do alimento que você coma, você vai desenvolver músculo ou você vai desenvolver gordura. Dependendo do alimento que você coma, você vai desenvolver um cabelo bonito ou não. Dependendo do alimento que você coma, você vai levar saúde para os seus hormônios ou não, saúde para os teus genes ou não. Então, é muito importante ter uma alimentação variada, uma alimentação diversificada ao longo do teu dia. Eu recebo muitos pacientes no consultório que falam assim, mas Nutri, eu como super bem.
Aí eu como todo dia, todo dia eu tomo um suco de laranja de manhã com ovinho mexido. No almoço eu como uma saladinha de alface com tomate e filé de frango. À tarde eu tomo um iogurte e à noite eu como um sanduichinho de peito de peru com queijo branco. Nossa, Nutri, eu como super pouco, eu como super bem. Não come, gente, isso não é alimentação saudável. Alimentação saudável é uma alimentação variada. Uma alimentação onde você muda isso ao longo da semana. Então a gente precisa variar a nossa alimentação. Salada não é só alface e tomate, né? Então os vegetais verdes escuros são extremamente importantes para a saúde feminina. As brássicas, couve-flor, couve, rúcula, agrião, é extremamente importante para a saúde feminina, principalmente quem tem endometriose e mioma, que precisa potencializar esse fígado. Evitar proteína animal é importante, então diversificar. Então se você gosta de uma carne, de um frango, não tem problema, né? Mas é importante consumir as proteínas vegetais também, às vezes, botar no cardápio aí, tirar a proteína animal, colocar uma proteína vegetal. Consumir alimentos orgânicos. Então, na medida do possível, sempre que puder, consuma alimentos orgânicos. E a gente, quando sempre fala de orgânico, a gente sempre fala, né, das frutas orgânicas, dos vegetais orgânicos, mas as proteínas animais orgânicas são extremamente importantes, né? A gente guarda muito mais produtos que vão fazer mal à nossa saúde na carne, né, na proteína animal, do que no vegetal, né? Então, é muito importante o consumo também de proteínas animais orgânicas, tá? Então, à medida do possível, se vocês puderem, consumam alimentos orgânicos, né? Então, é muito importante essa variedade alimentar. É muito importante o consumo de fitoterápicos naturais, ervas, temperos que a gente coloque na comida, né? Coloque aí salsinha, coentro, manjericão, gengibre, cúrcuma na nossa alimentação. Os temperos, as ervas são muito importantes para a saúde feminina. Os adaptógenos são, assim, extremamente importantes. O que são adaptógenos? São ervas que controlam o nosso cortisol. São muito importantes para controlar esse ciclo noite e dia. Os adaptógenos são importantes para controlar todos esses neurotransmissores que eu falei para vocês. E onde estão os adaptógenos? Um chá de ginseng, um chá de tulsi, o chá de cúrcuma é importante para a gente tomar. E é claro, gente, dentro de tudo isso, as suplementações que eu falo aqui para vocês, né? E as suplementações vão ser específicas para cada mulher, né? É claro que eu poderia... Gente, eu nem sei que horas são. 7h40. Eu sempre falo para vocês que a live é rapidinha, né? 20, 30 minutos. Eu sempre passo. É claro que seria importante que eu falasse de cada pilar mais a fundo. Ano passado eu fiz um curso... onde eu entrava em cada um desses pilares, falava de cada um dos neurotransmissores, como que a gente melhora cada um desses neurotransmissores, como a gente melhora cada um dos nossos hormônios. O ideal seria entrar a fundo dentro de cada um deles, né, gente? Falar de cada um desses pilares mais a fundo. Mas a live é mais uma questão de pincelada mesmo, tá? E daí, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer comentário, coloque no direct, coloque aqui, que eu respondo lá nos stories pra você, que eu respondo no feed pra vocês durante a semana, tá? Também é importante lembrar que todas as lives, elas ficam salvas lá no YouTube. E eu já falei sobre cada um dos hormônios aqui nas lives passadas. Já falei só sobre insulina, só sobre testosterona, só sobre estrogênio e progesterona. Já falei só sobre cortisol, só sobre melatonina. Já falei sobre cada um desses hormônios. Todas essas lives estão lá no YouTube também, se vocês quiserem ver, tá? Mas se vocês tiverem dúvidas durante aí a semana, coloca aqui nos comentários, que aí durante a semana eu vou conversando com vocês nos stories, tá? Gente, foi uma live rapidinha. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Todo o material é sempre preparado com muito carinho pra vocês. Não esqueçam o que eu falei para vocês no início da nossa live. Hoje é o nosso dia, o Dia da Mulher. Nós somos lindas, maravilhosas, poderosas. Nós temos uma força muito, muito, muito grande. Nós temos a possibilidade de ser aquilo que a gente quer. E não deixe ninguém falar o contrário disso para vocês.
nós podemos tudo que a gente quer, tá? Nós temos uma força muito grande. E o meu intuito em relação a ser mulher e ser uma profissional que cuida de mulheres é justamente isso. Levar informação de qualidade para vocês, levar conhecimento, porque esse conhecimento nos liberta, ele expande a nossa cabeça, expande a nossa visão e faz com que a gente tenha escolhas conscientes daquilo que a gente quer na nossa vida e principalmente em relação à nossa saúde. E eu quero exatamente isso de vocês, mulheres. Eu quero pacientes, eu quero seguidoras que pensem além da carcaça. Já falei pra vocês, é ótimo olhar no espelho e não ter ruga, é ótimo olhar no espelho e não ter celulite, entrar no short, entrar no vestido, se sentir linda e maravilhosa. Isso é maravilhoso para nossa autoestima. Mas mais importante do que isso, é que vocês se olhem no espelho todos os dias e se perguntem, onde eu quero estar daqui a 20, daqui a 30 anos? Como a minha saúde vai estar daqui a 20 a 30 anos? O que eu tô fazendo por mim hoje que vai refletir daqui a 20, 30 anos? Será que eu vou estar correndo atrás dos meus netos? Será que eu vou estar rindo com as minhas amigas? Será que eu vou estar viajando? Será que eu vou estar curtindo a minha vida daqui a 20 a 30 anos? Ou será que eu vou estar dependendo de alguém? Ou se você está dependendo de medicamento, né? Ou será que eu vou estar sozinha em casa com uma ajudante cuidando de mim, porque meus filhos não podem nem me visitar para cuidar de mim, né? Porque cada um segue a sua vida, né, gente? Então, gente, é muito importante que vocês se olhem no espelho e não vejam só o lado de fora. E se perguntem todo dia isso, diariamente. Como que vocês podem cuidar dessa... Como que vocês estão cuidando da saúde de vocês e como que vocês vão estar daqui a 20, 30 anos. Gente, um beijo. Obrigado, Bel. A Bel é minha paciente tão querida. Tô chegando aí em São Paulo essa semana. Fiquem com Deus, tá? E a gente vai se falando. Pri, muito obrigada. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Um beijo e boa semana pra vocês. Curtam muito o nosso dia, tá bom? Beijão. Tchau.